Sob o oferecimento de Lenoca, a moda infantil com estilo, conforto e praticidade, e Agência Gloss, a agência da diversidade para todas as idades, você está assistindo agora o Conexão Kids. E hoje nós vamos conversar com Sabrina Pani. Ela é mestre e doutora formada pela Universidade de São Paulo. Prazer em ter você aqui, doutora Sabrina. Legal. Prazer meu, obrigada. Sabrina, você tem um instituto, não é isso? Sabrina Pani Instituto. Isso. Fala um pouquinho sobre esse estudo pra gente, vai. Eu tenho um espaço de psicoterapia voltado para crianças e adolescentes, que a gente trabalha com crianças com as mais diversas questões, inclusive neurodivergentes, mas também questões que a vida traz, né? Então, às vezes, os pais passam por luto, a família passa por divórcio, luto, outras questões escolares. E a gente trabalha ali com as crianças de forma que elas possam ter um espaço de expressão, um espaço de cuidado, né? Voltado para elas. Por que você escolheu a especialização em criança? Algum motivo especial? Eu não sei, não saberia te dizer um motivo especial, mas eu sempre tive muita essa inclinação a gostar de dar aula para criança, dava aula de piano quando eu era mais jovem, depois aula de alfabetização, recreação, e eu fui indo para esse contato mais com crianças, com escola também. Uma parte dos meus estudos foi em psicologia escolar, e eu gosto muito de estar com crianças e pensar a educação e pensar a forma, né, de lidar com as crianças para a gente construir aí um futuro. Você fez uma formação também fora do Brasil, não fez? Sim. Onde foi e o que foi que você fez? Eu fiz uma parte do doutorado na Universidade de Bolonha. Eu fiquei lá 2 anos, né, e pude estudar um pouco o TDAH e a forma que eles lidam lá com esse tipo de sintoma, que pelo que eu vejo, é diferente do Brasil e de outros países. Então, a Itália é um lugar que foi pioneiro em ter um olhar e segurar, vamos dizer assim, a onda da medicação, a onda do diagnóstico, que hoje em dia está mais forte ainda, eu vejo, a questão do TDAH, não negando que existam os diagnósticos, mas tem muitas crianças que acabam recebendo esse diagnóstico sem ter uma investigação mais profunda, né? As crianças são assim, os mesmos sintomas, podem ter causas muito diferentes. Então, uma criança que está com problema de atenção na escola, ela pode estar porque realmente ela tem um déficit de atenção, mas ela pode estar passando por isso, outras questões, como eu falei, um luto, um divórcio, mudanças, enfim, a relação com a professora pode não estar boa. Então, tem que olhar toda a história de desenvolvimento da criança para daí a gente conseguir fazer um diagnóstico como esse. E o que a gente vê aqui é que no Brasil acontece de uma forma muito rápida. Então, quase instantaneamente se faz ali uma avaliação, sem uma intervenção prévia, a criança recebe o diagnóstico, recebe o medicamento, e eu fui ver um pouquinho o quanto na Itália isso acontece de uma forma diferente, né? Então, eles seguram bastante, mas segurar também não quer dizer que você não vai cuidar, né? E dizer que aquilo ali não está acontecendo. Então, a criança está com uma questão, ela precisa de um cuidado, não necessariamente esse cuidado vai ser receber um diagnóstico. Mas assim, uma vez confirmado o diagnóstico, o medicamento se faz necessário. Sim, tem muitos casos que o medicamento é necessário, o diagnóstico é confirmado. Por outro lado, muitos casos não deveriam acontecer, né? Esse processo de receber a medicação, porque acontece por essa questão da velocidade. Hoje em dia, né, isso vai crescendo cada vez mais, a nossa cultura da velocidade. Então, tem que ser rápido, tem que resolver. Né, a escola, muitas vezes, algumas, né, instituições falam não são inclusivas, não, aqui a gente não muda, só muda se tiver o laudo. Quer dizer, mas às vezes aquela criança não está no momento de receber um laudo, porque ela está em processo de desenvolvimento. Né? Então, eu sempre falo, o diagnóstico de criança a gente faz a lápis, porque ela está em processo. Então, a gente vai avaliando, tem ali aquele diagnóstico, se for o caso, recebe o medicamento. Mas toda a questão é do tempo também, né? Que eu acho que hoje em dia está muito rápido, as coisas estão acontecendo numa velocidade de ter que produzir, ter que responder, né? E a criança tem o tempo dela. Então, o meu espaço é muito isso de a gente busca ali dar esse tempo para que a criança se encontre, para que a gente pense junto, calma, suspende tudo o que está acontecendo aqui antes da gente agir, vamos olhar para a criança, vamos olhar para a família, né? Vamos conversar com a escola, o que é possível fazer. Mas assim,
quem dá a receita do medicamento é o psiquiatra. É o psiquiatra. Mas você é pré-requisito para chegar lá, não é isso? Não, necessariamente. Não? Não. O que tem sido feito hoje é um processo que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Então, muitas vezes a criança, o primeiro passo, pode acontecer, o primeiro passo é a criança chegar mesmo no neurologista infantil ou no psiquiatra, e o psiquiatra vai solicitar uma avaliação neuropsicológica. Entendi. Ah, tá. E aí o que acontece muitas vezes é que tem essa pressão social para que essa avaliação seja feita. Mas já aconteceu comigo casos, por exemplo, que eu falo, essa criança, nesse momento, vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente já sabe o resultado. Vai dar TDAH, vai dar déficit de atenção. Mas porque ela ainda não se recuperou de um processo emocional que ela está passando. Então, precisa olhar todo o contexto antes de partir para um diagnóstico desse tipo. Né? E muitas vezes uma intervenção psicoterápica prévia vai ajudar. Às vezes a criança responde de uma forma até incrível, né, a psicoterapia. E melhora ali a atenção dela. E aí, se a gente tivesse feito a avaliação neuropsicológica, a gente poderia ter um resultado que não ia se sustentar ao longo do tempo. Né? Então, esse processo todo é feito em conjunto, né? Tem que ser feito com o médico, em conjunto com o psicólogo e com a avaliação neuropsicológica. Brincar é um bom passatempo? Bom passatempo? É um ótimo passatempo. É perfeito, é o que a gente tem que fazer, a gente deveria fazer mais, né? O que a criança precisa, é uma necessidade, né? É intrínseca a criança brincar. E quanto à questão da medicação, você sugere também? Sim, sim. Tem casos que chega um ponto em que, depois de tentar muitas, né? É o que eu falo, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, é uma criança, é um cérebro em desenvolvimento. Então, a gente não pode simplesmente chegar, está com esse problema, vai se resolver assim, avaliação neuropsicológica, resultado, medicamento, diagnóstico, medicamento. Não. A criança está com uma questão, vamos olhar para a história dela, olhar para a história dos pais, olhar para a história da escola, para olhar para a história da criança dentro dessa escola, ou se ela passou por várias escolas, para a relação dela. Então, é uma complexidade de aspectos para a gente olhar, até chegar no momento e falar, realmente, aqui a gente tentou, mas a gente, neste caso, a gente precisa encaminhar para o psiquiatra. Então, eu costumo fazer sim também encaminhamento de crianças ao psiquiatra, porque o medicamento vai ajudar. E casos também ótimos, né, de criança que às vezes está comigo há um tempo e precisou ir ao psiquiatra e ela melhora, né, porque precisa às vezes dessa ajuda também. A questão é não banalizar, né? Entendi. Sabrina, na sua clínica, você trabalha sozinha ou você tem outros psicólogos que você coordena? Como é que funciona isso dentro de uma clínica? Eu tenho outras psicólogas que nós trabalhamos juntas, e o trabalho da psicologia é sempre esse dar reflexão, né, de olhar para cada caso, as impressões que a gente vai sentindo junto com a teoria. E o trabalho das psicólogas em conjunto é essencial, porque a gente faz uma coisa, né, que chama supervisão, e ali a gente discorre sobre os casos, compartilha, escuta, e assim a gente consegue ir encontrando os melhores caminhos para cada caso que a gente recebe. Mas é uma supervisiona a outra ou você que supervisiona todo mundo? Eu supervisiono. Todo mundo? Tá. Todo mundo, mas ao mesmo tempo elas também trazem questões importantes. Então, nesse conjunto, né, de todo mundo pensando junto sobre um caso, a gente consegue aprofundar mais. Então, uma ideia, às vezes, que eu não tive, eu tenho ali a visão teórica, a experiência, né? E, às vezes, algo que me passou despercebido, a outra pessoa está escutando. Então, isso é muito importante, trabalho em equipe. Entendi. Agora, na sua equipe, você tem, assim, como é que você distribui o trabalho? É por faixa etária? Essa criança de tanto a tantos anos vai para uma psicóloga, o adolescente já tem direcionado para outra cabeça de psicólogo. Como é que você faz isso? Não, ali a gente trabalha, todas nós somos especializadas em atendimento de crianças e adolescentes. Algumas, aí vendo ali ao longo da história da experiência, eu percebo que se dá bem com crianças menores, ali de 3, 4 anos, já tem mais experiência, já recebeu mais casos desse tipo, então ela vai ficando
também recebendo crianças menores, mas todas são capacitadas a receber qualquer tipo de caso ali que chegue. Você tem pacientes de 3, 4 anos de idade? Tenho 2. 2 anos de idade? E o que chama a atenção dos pais para procurarem uma psicóloga com uma criança de 2 anos? O que acontece? Tem algumas questões ali aqui para a gente pensar. Teve uma mudança, sobretudo nos últimos 2 anos, dessa procura maior de crianças entre 2 e 4 anos. Aumentou? Aumentou. Caramba. Aumentou. Uma hipótese que a gente não pode deixar de passar é a questão da pandemia. A gente não pode esquecer o impacto que a pandemia teve e tem no desenvolvimento das crianças, né? Muitas nem lembram racionalmente, mas o inconsciente delas lembram. E a falta que elas tiveram de um contato maior, mesmo no primeiro ano de vida, é possível notar, né, no próprio desenvolvimento que a gente vê. Esse é um ponto. Outro ponto é que cada vez mais, e aí ainda bem, os pais estão mais atentos às características do autismo. Então, o bebezinho ali de 2 anos não dá tchau, não imita, não manda beijo, não olha muito, né, no olho. Tem uma série de sinais que muitos pais percebem, ou a escola percebe e faz o encaminhamento das crianças menores. Então, muitos pais também chegam com essa dúvida: será que é autismo? Será que não? E é isso mesmo, se você tem uma dúvida, o melhor é procurar tirar essa dúvida com um profissional qualificado. E outra questão é os pais mais jovens, mais preocupados com o desenvolvimento mesmo, né? E ali sem saber o que esperar, o que não esperar de um bebê ou de uma criança de 2 a 4 anos. Então, a gente falou sobre autista, falou sobre o TDAH, mas assim, crianças com deficiência, né, também trabalham com psicólogos? Sim. Cadeirantes, com, sei lá, paralisia cerebral. O psicólogo tem um trânsito de ajuda para essas crianças? Sim, tem sim. Paralisia cerebral, por exemplo, são casos que eu não trabalho, mas o psicólogo, em geral, tem os psicólogos que trabalham mais com esse público ou com outras deficiências, né? Entendi. O autismo é uma deficiência, tá? Dentro do rol de deficiência. Eu trabalho ali com autismo, né, que a gente fala dentro do espectro, né, grau de suporte 1 e 2, né, que é o mais leve. Antigamente se dizia leve. Mas o psicólogo também trabalha com a questão da deficiência, né, e eu costumo sempre trabalhar mais com a pessoa, né, aquele sujeito, como é viver a deficiência para aquela pessoa em específico, ao longo da história dela, né? E eles ficam muito tempo no consultório? Tem crianças que estão comigo faz bastante tempo, né? E normalmente as crianças que têm algum diagnóstico do tipo TDAH, autismo, pode ser que sim. A psicologia dela não é muito objetiva, né? A gente trabalha com a subjetividade, então tem casos que sim, vão ficar. Depende muito do ambiente também. O que é possível trabalhar de mudança no ambiente para essa criança? Às vezes a criança está em uma escola que é super inclusiva. Nossa, já é bastante caminho andado para não precisar ficar muito tempo na psicoterapia. Porque o terapêutico ele não acontece só dentro do consultório, o terapêutico acontece na vida. Então pode ter uma professora muito terapêutica. E aí o trabalho na psicoterapia pode ser menor, pode ser quinzenal, pode fazer um tempo, dar uma pausa, né? Então, a gente vai avaliando ali o ambiente que a criança está e se é possível ou não prescindir da psicoterapia. Mas tem crianças que estão comigo faz bastante, tem crianças que já viraram adolescentes comigo, né? Então, é muito legal. E depois transcende, aquele adulto você não... Eu atendo adultos jovens, ainda mais se tiver sido meu... Agora estou entrando nessa fase, né? Elas estão crescendo? Elas estão crescendo, então eu estou pegando já... Eu vou começar a ter... Daqui a pouco eu estou atendendo adulto também. Desculpa. Oi? Ela está aqui do meu lado. Tá bom, eu pergunto para ela. Tá bom, você está assistindo? Está assistindo o programa. Tá bom, eu vou falar com ela. É o seguinte, ela está dizendo que o filho dela só gosta de comer bife com batata e cebola. Ele não pede para comer outra coisa. Isso é sintoma de alguma doença? Precisa dar uma olhadinha. Por que ele só está comendo bife com batata e cebola, né? Desde quando?
Certo, ele só come isso, pelo que eu Desde entendi. sempre? Não quer comer outra coisa. Você oferece outras coisas, só quer comer bife, batata e cebola. Isso é sintoma? É, De quê? de sintoma. Pode ser o quê? Pode ser alguma coisa que aconteceu, que ele fez uma associação, que é só seguro comer bife, batata e cebola, porque se ele comer outra coisa, vai acontecer alguma coisa. Isso é toque, Toque, né? né? Pode ser um toque. Tem muita criança com toque? Tem criança com toque. Caramba. Pode ser um toque, pode ser uma seletividade alimentar mesmo, que é uma característica do autismo. Aí precisa trabalhar com uma fono junto com a psicóloga para fazer essa questão. Tá, mas se não for característica do autismo, Se não for autismo, pode ser toque ou pode ser, deixa eu pensar. mas tem cura? Tem. Porque isso é sério, né? A criança só quer comer um determinado tipo de alimento e sério, fica faltando outras coisas, né? Mas tem cura. Tem cura. E isso é um trabalho que você também faz. Sim. Bom, falando em trabalho que você também faz, você pode passar os seus contatos, o endereço da sua clínica, Instagram. Claro. Vai lá. A minha clínica fica na Vila Madalena. O meu Instagram é @SabrinaPani Psicoinfantil. A gente atende ali crianças e adolescentes de segunda a sábado e convido para vir conhecer o nosso Você faz online também? Faço online também de crianças maiores ou crianças. Eu atendo muitas crianças que não estão no Brasil e precisam e às vezes não encontram no país onde estão. Então, mesmo sendo menorzinha, se não tem a possibilidade de encontrar no local onde estão, a gente faz online. Senão, a prioridade é presencial para a criança. Sabrina Pani, mestre e doutora em psicologia. Bacana, parabéns. Obrigada. Olha, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe para a gente aqui no Conexão Kids. Valeu? Obrigada, eu te agradeço. Valeu, gente. Então, vocês aí ligadinhos, né? Se você percebeu alguma coisa diferente do seu filho, né? Alguma coisa que você não acha lá que, né? O comportamento está diferente, um caminho é você consultar um profissional que possa ajudar a resolver essa situação. Valeu, mais uma vez, obrigado. Até o próximo programa. Bye.